Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica na sua quinta temporada, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, surreais e virtuais desse mundo, vocês sabem, há muito tempo invariavelmente cheio de guerras. Portanto, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X do Musk alucinado. Em todas as plataformas vocês podem acessar o Provocação Histórica. Vamos curtir, compartilhar e fazer, portanto, viajar a palavra crítica da história desse Provocação Histórica que há 4 anos e mais agora, nesse 5º ano agora, tem tentado narrar as dores do passado do Brasil e do mundo para tentar expurgar um pouco dos demônios autoritários que ainda nos assombram. Senhoras e senhores, a essa altura, então, vocês já sabem, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, virulento passado pela frente. E em se tratando de falar de história, daquilo que um historiador, durante um período tenebroso da Segunda Guerra Mundial, logo depois, chamou de os combates pela história. Eu tenho aqui hoje uma figura, um historiador, um professor, que além de ser professor de História Contemporânea de um dos departamentos de História mais, digamos assim, consagrados desse mundo universitário em todo o mundo, ele também é um desses historiadores que luta o bom combate da defesa do ensino de História, da defesa do ofício da história dos historiadores e das historiadoras e a história como um discurso engajado pelo Estado Democrático de Direito. Ele também atualmente é o presidente da Associação Nacional de História, na sua seção São Paulo. E eu tenho a alegria de fazer parte dessa gestão, junto com ele como secretário também. Então recebam aqui no palco do Provocação Histórica, ele, Everaldo Andrade. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Finalmente, Obrigado. né? Estamos aqui Sim, conversando finalmente. já há meses e finalmente. E aí, como estás? Estou bem, obrigado aí pela oportunidade, viu, Lindenay, de Tamo junto. expor aqui os nossos combates atuais pela história e Exatamente. ajudar a divulgar as nossas atividades, engajar os amantes da história para que combatam com a gente. Exatamente, eu sempre uso esse termo, né? Caros amantes da história, estamos aqui no Provocação Histórica com Everaldo de Oliveira Andrade, né? Sim. Everaldo, que é professor de História Contemporânea, estudou a Revolução do Haiti, né? Estuda essa história contemporânea com muito afinco e, portanto, uma história que é quase que sempre uma história do tempo presente na medida em que esses passados muito recentes são ressignificados, né? Por isso vamos falar desses combates pela história. Vocês estão vendo aqui que o nosso pano de fundo é abertamente, sim, panfletário, na medida em que é o bom combate da história, que é a página da AMPU São Paulo, que o Everaldo está aqui representando como presidente. Acho que vale a gente começar explicando para o nosso grande público o que é a Associação Nacional de História, na sua seção São Paulo, cuja gestão você está agora como presidente e vai até 2026. E para o nosso público saber, né? Afinal, existe uma associação de historiadores, para que ela serve, o que ela faz, né? Então, a AMPU, ela surgiu em 1961. 61. Ela foi fundada aqui no estado de São Paulo, em Marília. Existia uma faculdade de filosofia lá isolada que pertencia à USP. Lá em Marília. Lá em Marília. E foi liderada por um professor chamado Eurípides Simões de Paula, que é o patrono do prédio lá da História, lá na USP. E o objetivo dela, naquela altura, era organizar os profissionais de História, os professores universitários de História. Uhum. E ao longo das décadas ela foi se ampliando. Então era uma associação pequenininha, tinham poucas universidades lá nos anos 60, 70. Era o começo dessa vida acadêmica mais... Era o começo, né? E é interessante porque o professor Eurípides, que é o fundador, ele foi da primeira turma de História da USP. Ele se formou em 1937. Em 37, ainda na Maria Antônia. Maria Antônia. E ele foi o primeiro assistente do Fernand Braudel, Caramba. que é um grande historiador francês que fundou o curso de História aqui na USP, na USP. E ele foi o primeiro assistente, o professor Eurípides. Ele combateu na Segunda... É uma figura histórica também, eu gosto de falar Figuraça, né? a figura dele, porque ele faz parte da formação também da área de História. Ele combateu na Segunda Guerra, voltou e se tornou professor no Departamento de História da USP.
Em 50 ele fundou a primeira revista brasileira de história. Então o próprio Eurípides foi Eurípides. um pracinha? Foi. Cara, mas não lembrava dessa história, bicho. Ele foi, combateu na Segunda Guerra. Ele foi com a Tem FED. medalha. Ele foi acho que capitão de batalhão, alguma coisa assim. Então, enquanto o Brodel estava num campo lá escrevendo a tese, né? Ele estava na Itália. Ele estava na Itália. Exato. Sensacional. Mesma época. E o Eurípides, ele fundou em 61 a ANPU e ele liderou ela até 77. Um tempão, né? Um tempão, e passou pela ditadura. Então a ANPU foi perseguida, teve dificuldades. E de 77 para frente, a ANPU entrou num combate muito importante, porque poucas pessoas que recordam ou sabem que a ditadura acabou com a disciplina de história nas escolas. Ela criou estudos sociais. Deixou tudo misturado e... Misturou história, chapa geografia, sociologia, dissolveu a história. Algo que estão tentando fazer hoje de novo, né? E a ANPU foi decisiva para recuperar o lugar da disciplina de história, o papel do professor de história, a formação específica dos historiadores. E na década de 80 e 90, só para fazer um histórico aqui rápido da ANPU, né? Tranquilo, é isso. Na década de 80 e 90, a ANPU foi decisiva também para discutir os currículos de história no estado de São Paulo. Então ela formulou um projeto que garantia a exclusividade dos professores de história para ensinar a disciplina de história. Ela abriu a disciplina para várias perspectivas dos historiadores, perspectivas diferentes, porque a área de história tem várias abordagens diferentes. Então, foi muito interessante o documento, porque era um documento que carregava o espírito democrático, de redemocratização do país naquela época, nos anos 80. E depois, né, ela se desenvolveu e ampliou a participação, não só para professores universitários, pesquisadores, mas também para professores da rede pública e básica. Então, professores de história da 8ª série, do ensino médio, puderam, né, desde então, participar da ANPU e integrar a associação, né? Então, ela cresceu, se tornou uma associação com milhares de historiadores pelo Brasil. E, nos últimos anos, a gente conseguiu uma grande vitória, que foi garantir a profissionalização do nosso ofício, né? O nosso ofício passou a ser reconhecido como uma profissão. Então, a gente está nesse estágio agora de consolidar essa conquista e transformar, de fato, o ofício do historiador não só numa área profissional respeitada, mas reconhecida também pela sociedade. Então, acho que esse é um papel que é fundamental, né? E sem a ANPU, a gente não teria conseguido isso. Impressionante. Então, tem uma associação que existe desde os anos 60, com a figura do Eurípides, pracinha também. Aí ela se constitui a partir de São Paulo, que até hoje é a seção estadual mais numerosa, né? Isso. Pela própria história do estado de São Paulo, né? E tudo que a gente conhece em relação a esse domínio de São Paulo, digamos assim, sobre o resto do Brasil. Mas aí, pensando em termos de historiadores, também fundamental para que haja essa contribuição para a nacional. Então tem uma ANPU nacional e suas seções estaduais, certo? Sim. E todas as estaduais contribuem com uma taxa, digamos, para a organização da nacional, né? E tem os encontros nacionais, né? Sim, então, o funcionamento é basicamente esse. Quer dizer, a cada 2 anos tem um congresso nacional de história. Que vai ser em BH esse ano. Em Belo Horizonte, na Federal de Minas. E nos outros anos intermediários tem os encontros estaduais. Então, ano que vem vai ter o encontro estadual de história do estado de São Paulo, que vai ser na USP. Vai ser na Universidade de São Paulo. Isso, exatamente. Organizado por nós outros, né? Exato. Estamos nessa aqui, ó. Aliás, já faço o apelo aqui, né? Participe aqui da organização e da própria filiação, né? Estamos aqui no panfleto aqui da Boa Causa, Felícia ANPU. Olha aí de novo a página, o nosso site, para vocês entrarem, se filiarem. Tem aí toda uma série de informações para vocês conseguirem apoiar a causa, porque aí apoia não só o nosso ofício, mas o ensino de história e a luta por um currículo decente para os professores e professoras de história da rede, né? Pois essa é uma questão também que a gente precisa ter muita atenção hoje. Porque, infelizmente, há uma ofensiva de setores conservadores que querem reduzir ou até extinguir a nossa área da formação, né? Porque se incomodam, né? Se incomodam com a própria história do nosso país. Né? E quando ouvem uma história diferente daquela que eles gostam de narrar, né? Exatamente. E se tem um profissional de história, formado em história,
ele não fica só narrando, ele quer investigar e construir um conhecimento crítico, ele quer analisar, ele quer, né, desenvolver uma série de questionamentos e construir narrativas diferentes sobre o que ocorreu, né? Acho que até te interrompendo, mas acho que importante, a gente sofre uma série de ataques como historiadores críticos, né? Que eventualmente somos, e espero que sim, e você já foi alvo disso, eu também. Acho que todo mundo que dá aula de história nesse país já sofreu alguma coisa parecida. Mas qual é a diferença entre engajamento intelectual crítico, que não é panfletário, partidário, e o puro panfleto? Porque isso é importante, né? Às vezes a gente acaba espantando. Eu, quando mais jovem, fazia um discurso mais inflamado e as pessoas confundiam isso com panfletário, ou seja, esquerdistas e tal. Qual é a diferença? Né? Porque é importante para as pessoas saberem que a gente não está ali para eleger partido XYZ. Exato. E sim lutar por um ofício crítico, por um espaço público de debate, né? O conhecimento histórico, ele é baseado em premissas, metodologias, é uma área que eu penso que é científica, é um método científico. Então, o historiador, ele trabalha com documentos, trabalha com memórias. Para a gente é muito importante a preservação da documentação histórica do passado. Ela é o sustentáculo do conhecimento histórico, que é produzido pelos historiadores. Então, se não existe uma rede de museus, de centros de documentação, de arquivos bem organizados, os historiadores não têm base concreta, material, para construir um conhecimento crítico sobre o passado. E aí, isso abre espaço um tipo de suposto conhecimento panfletário sobre o passado que não é baseado em premissas científicas, em investigação sobre o passado. Então, você vai discutir a ditadura militar, né, você pode ter opiniões sobre a ditadura militar, a favor ou contra, enfim, mas um historiador, ele constrói uma opinião, né, suposta opinião, na verdade, um conhecimento baseado em fatos que foram comprovados através de documentos, através de memórias, através de entrevistas, através de panfletos, etc. De todo o rigor metodológico. Exatamente, essa é a diferença. E isso incomoda, porque os governos autoritários, conservadores, etc., eles sempre buscaram manipular a construção do conhecimento histórico, ou apagando fontes, ou destruindo fontes, ou manipulando fontes, ou construindo falsificações de maneira intencional. Legitimando o autoritarismo deles, né? Exato, isso ao longo da história ocorre isso. Inclusive é matéria de investigação dos historiadores também. Né? A própria mentira construída é um documento para a gente. Fake news é antigo para nós, né? Quer dizer, a análise daquilo que é fake news nos documentos históricos é constante. E né? por que você constrói a mentira? Por trás da mentira tem algo que você está escondendo, tem uma outra discussão. Né? Então, o ofício do historiador é baseado não só na investigação dos documentos, mas no questionamento das fontes, de quem produziu as fontes e quando foi produzido isso. Né? Então, a manipulação de documentos e as mensagens para o futuro que as fake news do passado colocavam são objeto de investigação dos historiadores até hoje. Então, assim, o ofício do historiador é baseado na crítica, não é baseado no cumprimento de regras. Então, às vezes eu tenho alunos de direito que estão numa via oposta, eles são ensinados a seguir, né, as normas e basear toda a sua prática profissional nas normas, nas regras ali. A nossa prática é exatamente o contrário. É tentar ver o que foi normalizado, né? O que existe de questionável, de crítico daquele documento do passado, que dali possa se extrair uma nova visão. Então, o ofício do historiador, ele é baseado na crítica, baseado no questionamento. Nós formamos questionadores. Isso não é ser panfletário, isso é ser crítico, é construir um conhecimento científico baseado no confronto de ideias. Aí não tem problema em relação a isso. Sim, aí chacoalha qualquer convicção pasteurizada dos autoritários, né? E, inclusive, tem alguns historiadores de esquerda confundem isso com o panfletarismo, né? Quer dizer, o panfletarismo ele desmoraliza, inclusive, as propostas da esquerda. Sim. Então, a esquerda tem que, mais do que qualquer outra posição ideológica, estar baseada em documentos, em fontes. Acho que isso é um diferencial importante para colocar o historiador de um lado e os supostos historiadores que constroem narrativas baseadas em conjecturas completamente sem fundamento do outro lado. Sensacional. E, Everaldo, sorte dos seus alunos lá em História Contemporânea. E até pensando num dos temas mais candentes, né, que hoje são absolutamente discutidos por grandes influencers, né, historiadores excelentes, que eu já entrevistei aqui também, o Jones Manuel,
o Gaio Fato e outras figuras, né, João Carvalho, muitas vezes, não é o caso específico deles, mas eles são chamados por alguns mais conservadores de stalinistas, né, passam pano para os autoritarismos de uma certa esquerda ao longo do século XX, né? E você que conhece bem essa história do stalinismo, do trotskismo, dessa esquerda do século XX, montada, né, com as suas ideias ainda no século XIX, como é que você vê isso, né? Acha que acabou o tempo de passar pano para distopia stalinista ou isso ainda é uma questão de propaganda anticomunista? Que é fundamental para o nosso ofício, né? Sim, sim. O stalinismo, ele depõe contra, não só a esquerda, mas contra o ofício do historiador, né? Aliás, ele era mestre em apagar o passado. Exato, é isso que eu ia falar. Plural e diverso, né? Ele é um exemplo um exemplo didático para os historiadores de como você não deve fazer história, e ainda mais quem é de esquerda, porque não sei se todos conhecem essa história, mas o Stalin e o aparelho lá do Estado durante os anos 30, 40, 50, ele apagava documentos, apagava fotografias, não tinha Photoshop naquela época. Mas ele era o Photoshop e a bola letra. Né? Eles apagavam, então tem vários exemplos de fotos com 3, 4 personagens e ao longo dos expurgos do Stalin eles foram desaparecendo das fotos. É quando ele mandava matar. Mandava matar, e prendia e tudo mais, né? E isso abriu margem para que os adversários do projeto de esquerda utilizassem o stalinismo como um exemplo de que o socialismo é muito pior que o capitalismo. De que ele seria o exemplo do socialismo. Eu acho que não é um bom exemplo, é um péssimo exemplo. O socialismo não se reduz só à experiência soviética, né? Exato, e a experiência soviética não é o Stalin, né? Stalin é uma negação dessa experiência, na minha como bom trotskista, né? Não é como trotskista, é como historiador. Como historiador porque essa é a discussão que pega, né? Mas como historiador é um escândalo aqui, né? A destruição de documentos. Agora, nos últimos 20 anos, vários arquivos da ex-União Soviética foram reabertos. Então, há uma nova historiografia sobre a União Soviética. Recentíssima, né? Dando razão aos dissidentes, né? Aos dissidentes que foram perseguidos injustamente, E isso é um contra-exemplo, né, do que seria uma historiografia progressista, democrática, né, que ajude, né, a formar historiadores críticos. Você não precisa ser de esquerda, mas você precisa ser honesto. Sim. Você precisa basear suas opiniões em documentos, você precisa estar disposto a ouvir críticas. Isso é importante no ofício do historiador. Então é a diferença do propagandista, né? Que também ele tem o direito de fazer, mas ele tem que legitimamente colocar. Eu não sou historiador, eu estou fazendo propaganda política. Faça propaganda política, mas não se chame de historiador. Sim. Né? E pode ser um historiador de esquerda, você tem que ser mais rigoroso ainda, eu penso, do que um historiador que abertamente não tem uma posição, porque ele vai estar sob uma crítica política ideológica muito mais forte. Né? Então, o rigor de um historiador de esquerda que defende um outro mundo, pós-capitalista, etc., tem que ser ainda maior. No sentido da crítica documental, das fontes, da legitimidade do que ele está propondo. Né? Perfeito. E quando a gente pensa no nosso ofício hoje e vê que ele está... Você fez vou até pedir aqui para a Voz de Minha Alma, Ventão da Massa, se me ouve aí. Põe aqui na tela o Instagram também da AMPU São Paulo, nossa seção estadual, para o pessoal seguir. Por aqui também no nosso chat, acessem o link aqui do Instagram da AMPU São Paulo. Vocês vão ver aí vídeos, inclusive do Everaldo, que está aqui hoje, né, presidente da AMPU São Paulo. Da Laura de Meli Souza, professora aposentada do Departamento de História, que ficou na Sorbonne muitos anos e também fez um vídeo muito generoso aqui para gente, para vocês se filiarem à AMPU. E aí, tudo para te dizer, Everaldo, que por que a gente está sob ataque? Né? Eu acho que a gente esteve sempre sob ataque, na ditadura e tal. Aí vem a redemocratização, mas com a onda bolsonarista, quando eles começam a reivindicar, digamos, a família tradicional, Deus acima de tudo e tudo mais, a gente sabe que eles usam uma fórmula de negação de um passado plural, de um passado de disputas. História é conflito, história é disputa. Né? E aí, entre outras coisas, surge um MBL da vida, que professor de história crítico, engajado e honesto nesse país não foi perseguido pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. Né? Atire a primeira pedra que não foi perseguido por esses sujeitos que negam um passado conflituoso, como se as coisas fossem, né, preto no branco. Ou seja, não percebem que história é disputa, história é conflito o tempo todo. E aí depois
em função dessa história do MBL, um Brasil paralelo. Aí é impressionante, porque pensando na linguagem da história e da própria semiótica, da linguística, é um Brasil paralelo. Quer dizer, eles criam uma narrativa histórica paralela para justificar a monarquia, a família tradicional, seja lá o que eles estejam se referindo em relação a isso. Mas é impressionante, né? E aí o bolsonarismo traz tudo isso à tona de novo. Qualquer proposta, regime totalitário, e antidemocrático, ele é inimigo da história. Da história não como manipulação, né, como eu estava falando, mas a história como um ofício sério, um ofício científico. Porque a história, ela não é que ela desvenda o passado, né, mas ela cria um ambiente de crítica, de debate necessário. Ela induz, ela fornece instrumentos para que o cidadão possa refletir sobre o seu passado e, mais do que isso, pensar o presente e projetar futuros. Alternativos. Então, o regime totalitário, ele quer controlar a mente das pessoas, quer controlar o fazer das pessoas, ele quer impedir que as pessoas sonhem com um futuro que não seja o que ele oferece. Então, a história, ela abre possibilidades para o futuro, né? Ela permite isso. E esse conhecimento é perigoso para os regimes totalitários. Então, esse Brasil paralelo, né, ele não tem nada de paralelo, né? Ele é a própria estrutura de uma história autoritária brasileira. Esse Brasil paralelo é um Brasil muito concreto, né? É uma negação, né, desse Brasil que lutou sempre pela liberdade, pela sua independência, pela sua soberania, porque a história do nosso país de 200 anos para cá é uma história de lutas. Isso também foi um combate pela história que a gente sempre realizou. Desvendar esse verdadeiro Brasil, né, em que o povo brasileiro, os índios, os negros, as mulheres, todos são protagonistas, sempre foram protagonistas. Então tem muito conflito. Cada direito que a gente conquistou, não só democrático, cada direito social, foi fruto de muita luta. Né? Então, essa reflexão sobre o passado, ela permite projetar um futuro. Quer dizer, nada está resolvido para o futuro, tudo é possível no futuro. Né? Tudo é possível. Quer dizer, que nem o Cacau, ou seja, repita, tudo é possível, né? Tudo é possível para o futuro. Exato. Está por ser escrito. Né? Então, assim, a matéria-prima para construir esse futuro é a nossa experiência como sociedade, como coletivo, né? Essa memória coletiva do povo brasileiro, se ela é apagada, se ela é negada, ela destrói a possibilidade de você construir esses outros futuros possíveis, né? Então, o ofício da história é muito importante. E, por isso, o ódio visceral que esse Brasil paralelo e essas outras iniciativas têm. Então, o governo do estado de São Paulo está reduzindo brutalmente a carga horária do ensino de história, está desregulamentando a nossa área, de maneira ilegal, de maneira completamente... Escolas públicas, que as privadas vão continuar fazendo uma boa... Se você pagar bastante, vai ter uma aula decente de história, mas nas públicas que interessa para nós... eles destroem, né? Mesmo nas privadas também há efeitos, porque essa pressão contra a história e os historiadores, ela se reflete na produção do conhecimento histórico. Então, você começa a assediar os professores, mesmo nas escolas privadas. Sim. É censurado, né? Então, tem exemplos que estão chegando para Ampul São Paulo, denúncias de professores que estão sendo assediados, que colocam uma discussão sobre o ensino de história da África, que é obrigatório, né? Ou história indígena, que é obrigatório. Está na lei, né? Você coloca uma discussão sobre as religiosidades africanas e tudo mais, mostrando a diversidade cultural da formação do povo brasileiro, e isso está sendo censurado. E o professor que coloca isso, que é uma disciplina obrigatória, ele é coagido a não colocar isso. Então vai além, né? Então a produção do conhecimento, a difusão do conhecimento histórico crítico que permita ao povo brasileiro ter dimensão da sua diversidade, da sua capacidade, não só do povo brasileiro, né, latino-americano e tudo mais, e isso está sendo questionado. Então, em diversas frentes. Então, o Brasil paralelo é um deles, é poderoso e tudo mais. Tem uma grana absurda, né? Exato. Você nem sabe direito quem são as pessoas por trás, ali são milhões. E aí acho que tem um ponto crucial, você que é professor de História Contemporânea, eu fiquei durante 10 anos ministrando História Contemporânea, e uma das coisas que eu mais tinha, digamos assim, né, prazer em narrar e ao mesmo tempo ficava assombrado, essa propaganda, o cinema, né, a imagem, o cinema, as comunicações no século XX, que hoje estão nas mídias sociais, estão nas big techs, mas que é essa capacidade que um bom audiovisual tem de convencer as pessoas. Então, se você olha as produções desses caras,
eles têm tanta grana e tanta qualidade audiovisual que as pessoas que estão ali um pouco mal informadas acabam acreditando. É claro. Porque tem ali uma sisudez, o cenário, a qualidade do vídeo, não é aquela bagaceira que eventualmente aparece ali numa coisa simples. Ou seja, a pessoa olha e fala, pô, isso aqui é sério, né? Isso é muito louco, né? Quer dizer, eles têm uma grana violenta para produzir documentários e, em geral, desqualificam a universidade pública, desqualificam a história do Brasil e retomam essa história quase evenementiel que a Escola dos Análises criticava, né? Essa história de ficar narrando os grandes personagens. Eles querem os grandes personagens, eles querem louvar o Dom Pedro, né? É um negócio impressionante, né? Exato. Isso é algo que se fazia na ditadura, né? Nos anos 60 e 70, os estudos sociais era exatamente esse empobrecimento. Nome de presidente, você lembra o nome dos presidentes? Sim, até hoje, né? Você tem que decorar datas, decorar essas coisas. Né? De Marechal Deodoro a, Exato, sei lá, na exatamente. época Médici, né? E nada de uma história crítica do povo mesmo. Isso raramente se discutia na ditadura. Esse é o modelo que querem. Esse é o modelo dos caras. É acabar com a história enquanto disciplina específica, diluir numa área de conhecimento geral, história humana e tudo mais, suprimir os livros didáticos que têm essa referência, flexibilizar os currículos e reduzir a carga horária. Então é uma operação política de apagamento do passado e de destruição da capacidade crítica do povo em geral. Porque você falou de filmes e tudo mais, por mais que tenha plataforma de filmes, se você tem um razoável conhecimento histórico, cultural, você tem capacidade crítica de se colocar, né, de se distanciar do que você está ouvindo ou vendo. Agora, se você não tem esse conhecimento, se isso foi negado na sua formação, você vai acreditar que é verdade, porque você não tem outras referências culturais. Então a história, ela permite isso, deve permitir isso. Então, assim, defender a história é uma questão democrática, mais ampla do que parece. Não é só uma questão dos profissionais de história, não é só uma questão dos professores de história. É para a democracia. Da democracia. A gente vê o filme recente esses filmes sobre a ditadura. O Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estou Aqui. Ele dá para criticar ele do ponto de vista das insuficiências ou dos excessos e tudo mais. Sim. Mas a capacidade de criticar tem a ver com um conhecimento prévio que você adquiriu estudando aquele passado. Se você está negando aquilo, você nem sabe que aconteceu aquilo, você nem sabe que existiu ditadura, você não tem condição de ter uma posição. É mais um filme, entre outros. Então, a capacidade de refletir sobre esse passado e sobre essa produção autoritária, essa produção sem debate e tudo mais, ela está relacionada com a mesma... Então, produção de livros acríticos, faculdades que não formam, de fato, historiadores, Brasil Paralelo, tudo isso faz parte de uma rede, né? Uma rede que a ANPU está tentando, né, com as suas posses, com os seus, né, essas humildes sandálias, né, pedir apoio. Por isso que a gente está fazendo uma campanha de filiação, uma campanha de engajamento, né, dos profissionais, para que eles entendam que é importante que a gente se una, se aproxime, né, fortaleça nosso trabalho profissional e defenda a nossa área, né, com toda a convicção, porque é a democracia que está em jogo também. Acho que é um apelo até que vai além. Os pais, né, os pais de alunos, eles têm que estar atentos a isso, não ficar perseguindo o professor de só, mas apoiar ele. Apoiar o professor crítico que mostra a diversidade, né? Exatamente. Não, totalmente. E isso é tão fundamental, né? Porque tem num certo projeto iluminista que tem muitas nuances, né? Mas, por exemplo, tem um certo republicanismo francês que deu muito certo, né? Que é esse de cultivar uma memória crítica sobre um passado tenebroso. Então você vai lá e vê monumentos à barbárie nazista nos cemitérios de Paris. Ou então você vê sempre lugares de memória que retomam aqueles que tombaram lutando pela liberdade. Estamos falando aqui, né, numa semana em que começou a Comuna de Paris há 154 anos atrás. Exato. E o povo de Paris, o pessoal fica falando de Paris, até eu fico sempre falando por causa da história da arquitetura e do urbanismo, mas sempre foi uma cidade proletária. Uma cidade que virou esses palacetes bonitões aí, mas foi construída pelo povão, que depois foi expulso dessas novas ruas, bulevares, né? E que tiveram seus aluguéis aumentados, foram escorchados e revoltaram e fizeram uma experiência histórica sensacional, né? Quer dizer, tem o caso Dreyfus e o Zola defendendo, né, o sujeito, enquanto os antissemitas
perseguiam ele, né? Mandam ele até para a ilha aqui perto do Brasil, a Ilha da Garganta do Diabo. Quer dizer, ali o papel da história, né? Da história como ciência, o documento foi fundamental, né? Para livrar a cara depois do Dreyfus. E você lembrou uma questão importante, a história está presente nos espaços, né? Porque a gente, acho que na cidade de São Paulo, aqui em outras cidades também, a gente não valoriza isso, né? A cidade de São Paulo, ela tem uma história... Em cada canto, né? Em cada espaço. Aqui teve você falou da Comuna de Paris, teve uma greve geral em 1917 aqui. E parou tudo. E parou né? a cidade. Teve uma guerra em 1924, teve bombardeios na cidade. Exato, fez aniversário ano passado. Bombardeio né? de aviões, teve bombardeio de avião aqui, né? E isso foi sendo apagado. Revolução de 24 que gestou em partes a própria Coluna Prestes. Né? Exato. O bairro do Brás, ali toda aquela região foram destruindo, né, os espaços de memória desse povo que construía a cidade. Então, isso também é algo que a gente desvaloriza ou não dá a devida ênfase, né? Não garante que é o papel do historiador, né? Sim. Cobrar dos poderes constituídos, poderes públicos, que preservem os monumentos, que reconstruam, que não destruam os documentos, que criem espaços de reflexão e tudo mais. Isso faz parte também do nosso trabalho, né, de história. É isso, até é uma das vertentes aí da nossa atuação, né? Que é multifacetada, né? Quer dizer, exato. Só acha, história, para que serve a história? Para muitas coisas, dentre outras, né? Lembrando da lição do Mark Bloch, fuzilado pelos nazistas. Se a história não servir, entre aspas, para nada, ela vai servir pelo menos para entreter. Porque esse é um ponto que você tocou, né? A história está em todas as coisas. Há um pensamento histórico da condição humana. Todo mundo gosta de história, inclusive a direita, né? Claro. Essa direita que advoga uma família tradicional, muito controvertida, porque eles, né, os que advogam em geral estão envolvidos em escândalos os mais variados. Mas o fato uma boa narrativa, uma boa história bem contada, né? Cativa todo mundo, né? Quer dizer, diz respeito a todo mundo, né? E todo mundo tem a sua história, né? A sua família. Todo mundo não, mas muitas pessoas têm a história da sua família, tem a sua memória, ou carrega a memória de outras pessoas que já se foram, né? Você tem essa memória pode virar uma história também, parte da história, né? Então, as comunidades têm história, os times de futebol têm história, os partidos políticos têm história. Qual é o seu time mesmo? Hã? Qual é o seu time? É o grande tricolor paulista. Ah, é verdade. Nós somos São Paulinos. Você também é São Paulino, tá vendo? Nosso time tem 3 São Paulinos na gestão atual. Jane e Jorge, um beijo no coração do Janes. Você e eu, né? Pois é, tá vendo? Se der tudo errado, a gente pelo menos vai pro Morumbi, né? Vai dar certo. Morumbi. É isso, então são várias atuações e possibilidades de um passado individual e de grupo que faz parte dessa história que o Hobsbawm chamou de uma memória coletiva do tempo, né? Exato. E que carrega dentro dela contradições, né? Tem que ser respeitadas as contradições, os pontos de vista diferentes de grupos, né? Isso não é contraditório com uma história crítica, pelo contrário. Tá sempre rangendo, né? Tá sempre se movimentando. E acho que isso é muito importante para a gente perceber que o ofício de historiador vai além de ser professor de história. Tem profissionais nos museus, tem profissionais no centro de documentação, nos arquivos, tem profissionais nas TVs, na área de comunicação, na área cultural em geral, em editoras. Tem todo um espaço de trabalho que precisa de pessoas com formação cultural sólida em história para sustentar. Então as pessoas gostam às vezes de ir num museu bonito, ficar apreciando, né? Mas aquilo por trás daquele museu tem trabalho de elaboração, né? Então as pessoas leem artigos às vezes nas revistas, nos jornais, ou apreciam um programa, um filme de história. Nossa, que bonito. Curtem história, né? Mas tem trabalho por trás daquilo. Tem profissionais que trabalharam, que estudaram, que foram atrás de documentos, né? Então é um serviço que a gente presta à cultura brasileira e mundial, os historiadores, que as pessoas às vezes não perdem, né? E não valorizam como deveriam, né? E aí quando vem um ataque autoritário esses ataques contra os profissionais, está se destruindo tudo isso. É a cultura em geral que está sendo ameaçada também. Você perde um espaço de vida e de fruição que faz parte da civilização, né? Da nossa capacidade de superar, né? Os momentos de barbárie, né? Que existem na história. Que são quase todos, né? Quase todos. Como é que era? Tinha uma frase de efeito no muro, acho que perto da Unicamp, em Campinas, que era... Aquelas frases que os estudantes colocam assim, não há uma história da civilização, há uma história da institucionalização da barbárie, né? Porque aí é o que você está falando, quer dizer,
pelo menos para a história contemporânea, vamos pensar nessa ideia de liberdade contemporânea, o que a gente, apesar de toda a luta e toda a resistência, é tiro, porrada e bomba e genocídio o tempo todo, né? Não, mas a esperança de liberdade também É impressionante, é isso, né? Que move, né? A superação de toda essa barbárie, né? Uhum. Essa luta pela liberdade, pela civilização, pela democracia. Isso... Constante, né? Você tem que ser vigilante o tempo todo. Exato. O pessoal perguntava aos alunos na época do bolsonarismo, né, no auge ali, eu dando aula, aí os alunos desesperados, inclusive a comunidade LGBTQIA+, o movimento negro, né? E eu estava numa universidade conservadora, você bem sabe. E aí eles me perguntavam, mas e aí, o que a gente faz? Vocês vão continuar estudando, lendo, criticando, narrando com paixão. Ah, mas até quando isso? Eu falei, para sempre. É uma batalha pela eternidade, né? Exato. Não dá para baixar a peteca, né? Tem que expandir isso, né? Porque, na verdade, tem pouca história, né? Assim, pouco conhecimento histórico difundido. Isso, ele não está no conjunto da... E poderia estar, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui mostra que ele tem esses espaços que precisam ser cada vez mais ampliados. Né? Mais livros, mais revistas, mais programas, mais filmes que reflitam sobre a história, mais conhecimento crítico, mais produção, né? Isso é fundamental. Total. Sobre o passado, né? Tem inúmeras questões que precisam ser investigadas e isso, né, a Associação de História, ela procura incentivar isso, né? Aliás, uma coisa que você falou no começo, perguntou sobre os simpósios, né, de história. Esses encontros estaduais e nacionais, né? Eles têm uma diversidade enorme, impressionante. Tem tudo quanto é tipo de estudo, né? Tem história da alimentação, tem história da guerra, da Mesopotâmia, tem história do futuro, até do futuro. Do pensamento sobre o futuro, até isso existe. Futurologistas. História que envolve as novas tecnologias, como que as novas tecnologias projetam, né, o ofício do historiador. Então tem uma diversidade enorme de estudos que estão sendo feitos. História das mulheres, história do movimento negro. Isso. Cada vez mais... História do meio ambiente, história do futebol. História indígena, né? Exato. Lembra que não tinha? Quer dizer, eu sou de uma geração um pouco mais recente, mas não tão mais recente assim. Quer dizer, eu entrei lá no seu departamento como estudante, em 2002, tinha história da África, uma disciplina só, mas não tinha história indígena. Hoje tem, né? Hoje tem. Mesmo que tenha levado quase 20 anos. História da Ásia também agora, né? História da Ásia. História da Ásia. História da Ásia até teve no passado, lembra? Mas agora tem uma área toda. Agora é uma área inteira. Né? Então está diversificando, né? Está enriquecendo o espaço do historiador, né? Lindamente, E o contato com outras áreas também, né? Interdisciplinar, né? Que é uma tradição da história como ciência, né? Que é uma ciência, as outras áreas às vezes não gostam disso, mas que tem mais de 2000 anos na nossa área. Não, aí entra no Novalão é Fernando Novaes, né? A história é mais prima irmã, tão antiga quanto a filosofia. Exatamente. Né? E a graça da história mais recente, como mais moderna, né? Que ele chama de historiografia moderna, é que ela dialoga com as novas ciências sociais que surgiram da crise das revoluções sociais e econômicas do século XVIII. A economia, a sociologia. Aliás, você é da área de economia, né? Antropologia, história econômica. História econômica, né? Você é um materialista histórico? Sim. Você definiria assim? Sim. Explica sucintamente para o nosso público o que é o materialismo histórico numa frase de efeito. Eu sei que é difícil. Numa frase de efeito? Não, eu estou brincando. Você pode explicar mais vagar. Mas vem ali da atuação, dos escritos e da própria atuação, né, do Marx no século XIX, modificando algumas ideias hegelianas. Ele é mais hegeliano do que ele admite, né? Não sei, é um Dizia grande o debate. Grespan, né? O de Grespan falava isso o tempo todo, né? Eu fiz a teoria da história com o Grespan. Que isso está na ideologia alemã do Karl Marx, né? A discussão de que a história da humanidade, dos homens, ela começa quando você tem consciência de que você precisa produzir o seu alimento, o seu espaço, a sua vestimenta e tudo mais. Quer dizer, essa construção da vida material é que vai dando consciência para você pensar como ser humano em sociedade e se organizar em sociedade. Os animais até... a abelha faz lá a colmeia, né? Mas ela não vai construir nunca algo diferente daquela colmeia. Está há milhares de anos construindo a mesma colmeia. O salto que permitiu o homem começar a construir a história foi essa capacidade social de construir sua própria vida em comunidade. Essa vida material é basicamente modificar os elementos da natureza a seu próprio favor. Em sociedade. Isso aí começa a história dos homens. O materialismo histórico poderia ser definido um pouco a partir daí, sabe? Essa vida em sociedade constrói uma vida coletiva e
uma reflexão sobre a sociedade e sobre o futuro. Uhum. Essa capacidade de pensamento. O pensamento surge a partir da vida material, e não o contrário. É quase, né? Primeiro eu existo e como, e tenho condições materiais de existir no mundo, depois eu penso. Exatamente. É essa a diferença. E a economia, hoje, né, nos últimos 200 anos, é um elo que permite que as sociedades se comuniquem. Uhum. Porque há 200 anos atrás, antes do capitalismo, existiam civilizações completamente isoladas, ou povos isolados. O mercado mundial, através do capitalismo, ele conectou a humanidade. Então a história econômica, ela... Crucial, né? Ela é crucial para entender, né? Não a liberal, né? Não apenas a liberal, não né? apenas a liberal, vai além disso, né? É um debate que incorpora isso, inclusive, né? O liberalismo econômica. Saudade dos liberais mais clássicos e honestos, né? Os liberais atuais, eles não fazem mais, acho que, economia, né? Eles são mais uma economia psicológica, fora completamente dos dados materiais, né? Ele depende do empreendedor, daquele impulso, né? Do inovador, né? É uma pressão psicológica para que você continue vivendo sobre o capitalismo. Mas as bases materiais do capitalismo, na minha opinião, né? Bases materiais que permitam utilizar isso para que a humanidade progrida, isso, né? Eu acho que já está completamente esgotado. Ele está levando... Está levando ao colapso. Ao colapso e à barbárie, né? Mas, assim, o materialismo histórico caminha um pouco nessa via. Ele utiliza, ele parte da vida material, né, das sociedades, para entender, né, como que se organiza a sociedade, a economia, o seu pensamento, suas religiões, como que isso foi sendo criado. Mas a base para entender isso é como que a gente consegue o arroz e feijão né? Basicamente, né? A nossa casa, a nossa moradia, se vestir. Se você não tiver isso, você não vai ter condição de... Você não tem reconhecimento. Se tornar um ser humano pleno, né? Então, se a gente é um ser humano, se a gente não tem condições materiais que permitem a gente ter uma vida plena, você não consegue se desenvolver, inclusive, intelectualmente, no sentido de incorporar todas as aquisições que a humanidade já conseguiu. Né? Então, você é privado disso. Então, acho que estudar a história a partir daí é fascinante. Né? É fascinante e permite você ter uma condição de entender, né, o funcionamento da sociedade, os seus conflitos, de uma maneira muito mais rica e plena, sem negar cultura, sem negar a sociedade. Aliás, certamente é um marxista arejado, né? Não é um marxista ortodoxo, né? Não. Porque já tem tanta água por debaixo da pinguela, né? Aliás, isso é uma negação do marxismo, né? Ele sempre foi heterodoxo, né? E aberto, né, para o debate. Inclusive para negar os seus próprios fundamentos, né? O desenvolvimento histórico vai negar os próprios fundamentos que deram origem ao marxismo, né? Total. Aí, ó. Essa visão democrática e aberta, né, deve ser o espírito daqueles que se utilizam do materialismo histórico como instrumento de pesquisa também, porque ele é também, o marxismo é um instrumento de luta política, mas na academia ele é um instrumento de reflexão também sobre o passado. Que marcou tantas gerações. Claro, né? Claro. Impressionante. Aqui, ó, Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, do Departamento de História, que também é a minha alma mater studiorum. Eu fiz contemporânea com Nicolau Sevicenko, com Wilson do Nascimento Barbosa, Teoria da História com Elias Tomé Saliba e com... Que ainda não se aposentou, viu? Não se aposentou, né? Tá lá o Elias. Aliás, o Elias tem que vir aqui, pô. Faz a ponte lá pra nós. Sim, claro. E também com o Grespan. Foi ali que eu aprendi um pouquinho de dialética e um pouquinho tanto do hegelianismo quanto do marxismo que ele vai nos textos ali. Ele lia com a gente ali e tal. E o Nicolau era aquele acontecimento, né? Só faz as críticas, o Nicolau falava umas coisas e ia embora, nada. Ele era um jeitão outro de dar aula e todos são muito válidos. Ele era uma figuraça, ele tinha uns insights assim da cultura, mas a partir de uma crítica social que também tem uma base marxista, apesar de toda a influência também da história cultural, que também em parte é marxista, né? Mas enfim, tudo para dizer que é a nossa alma mãe fundadora aqui. Viva a universidade pública, minha gente. Apesar de todas as questões, todos os problemas, não existe talvez no mundo um modelo, um sistema universitário tão impressionante, tão crítico, e em que você entra num universo assim, aprende tanto, até deixa a gente mal acostumado, né? Eu saí dali para dar aula numa universidade confessional privada e de repente fui levando umas invertidas, eu falei, isso aqui não é uma universidade,
Isso aqui é uma igreja, isso aqui é um fundamentalismo. Isso é importante, né? e eu acho que a gente tenta manter isso não, pô, né? Essa diversidade. Quer dizer, Exato. eu tenho uma posição marxista e tudo mais, mas não vou jamais calar a voz de um colega que tem uma opinião diferente, uma abordagem teórica diferente. Pelo contrário, né? Uma história, A ideia é... a diversidade, né? De abordagens, de escolas teóricas, isso é fundamental para o desenvolvimento, né? Falar nisso, por que você acha que ainda tem, se você acha, certas resistências mesmo no mundo acadêmico, tanto na universidade pública quanto privada, de historiadores, mas não só, de intelectuais acadêmicos de carreira, se engajarem nas causas da defesa do nosso ofício? Eu acho que não é uma questão só da área de história, né? Tem outras áreas também que têm resistência. Isso tem a ver, penso eu, também com a conjuntura do Brasil, né? Também, quer dizer, porque em outros momentos mais recentes, os historiadores quando foram chamados, eles se engajaram de maneira diferenciada. E é até interessante essa pergunta, porque é um mito de que a história, né, é uma área dos esquerdistas, dos ideólogos da esquerda, e não é uma verdade. Falácia, né? Não é verdade. Ela é mais conservadora do que mais se anuncia. conservadora do que parece. Conservadora seria naturalmente, porque ela conserva, traz o peso de milhares de anos e tudo mais. Mas não é isso não é automático, né? Depende da situação do país, depende das origens sociais, muitas vezes dos historiadores. Tem historiadores que têm uma origem social burguesa e aderiram a um projeto de esquerda. E tem historiadores que vieram de uma origem proletária e aderiram a projetos conservadores. Então, não há uma ligação automática entre você ser historiador e você aderir, né, a um projeto revolucionário, algo assim. Por outro lado, o fato da história ser uma área crítica, né, induz você, né, ou deveria induzir os bons historiadores a estarem sempre com o espírito aberto para a crítica sobre o presente, né? Então essa predisposição é algo que deveria estar mais fortemente estabelecida na nossa profissão. Talvez também o lugar da Universidade de São Paulo, falando da Universidade de São Paulo, né, é um lugar em que, né, a elite dominante do estado de São Paulo, que é a mais poderosa do Brasil, não porque é paulista, mas porque tem mais dinheiro, né, ela tem uma influência grande na Universidade de São Paulo, ela controla os centros mais importantes, ela tem uma orientação mais voltada, né, para o mercado. Sim. E não para o questionamento, né, crítico da sociedade brasileira. Então, a maior parte da universidade, do funcionamento da universidade é conservador, no sentido de que ela quer preservar o status quo e manter ele. Então, a FEA de economia, a Poli, né, a medicina, são núcleos conservadores, né, e duros. Então, eles acabam influenciando a instituição universitária e o próprio funcionamento do departamento de história. Né? Então, isso é um obstáculo mesmo. E não tem outro caminho a não ser o debate, né, o esclarecimento, porque o fato de você ser historiador, ser um professor da universidade pública, não significa que você está tão bem informado da situação. Você pode muito bem estar alienado de outros problemas, mergulhado às vezes na sua pesquisa, de tal maneira, não que seja negativo isso, mas a associação tem exatamente o objetivo de inserir você num quadro maior, porque a natureza do nosso... Até para permitir que aquele sujeito fique focado naquela pesquisa. Exato, né? Mas ele tem que ter um espaço coletivo, amplo, social, em que ele possa socializar os seus problemas e também receber também informações que coloquem ele num lugar mais amplo do que ele imagina. Estou falando assim, por exemplo, da história, que é um nicho, mas dentro da história tem outros subnichos. Né? Então tem história antiga, tem história medieval, tem vários pequenos grupos que tem sua dinâmica de trabalho científico e tudo mais. E o que pode permitir a esse profissional ter uma visão também mais ampliada, que está acontecendo na universidade no país, é não só os meios de comunicação, mas uma associação profissional. Né? Então, esse tipo de debate a gente tenta fazer também com os historiadores, filiar eles, manter a informação, abrir espaço de debate crítico. Né? É isso. Né? Então, isso não é... Aí é Lenin, né? Isso não é a vanguarda, a transformação não é algo inerente, natural, é algo subjetivo, tem que ser construído, tem que ser intencionalmente oferecida essa perspectiva de que o trabalho do historiador, do professor de história, da professora de história, vai além, né,
desse ofício, é um espaço de defesa da democracia. É um compromisso com a esfera pública democrática. Exatamente. Então essa questão não é ser de esquerda, não, é ser democrata, seja democrata. Defender o ofício do historiador, o lugar da história, a ampliação do espaço do currículo, a proteção dos profissionais de história é a defesa da democracia. É uma ação política, no sentido amplo da palavra. Sim. Então isso, né, é o papel que acho que a associação está tentando cumprir. Convencer os professores de que se associar à história, participar desse espaço, é defender a democracia. E ele pode defender o ponto de vista dele na democracia. Se não tiver democracia, ele não vai defender nenhum ponto de vista. Ele vai acabar até as verbas para ele fazer a pesquisa. Ele não vai poder ser nem historiador, de fato. Né? Então, acho que essa é uma... um mote. Um mote, para a gente entender um pouco o nosso papel hoje e o que está em questão. Né? Total. Everaldo Andrade, presidente da AMPU São Paulo, Associação Nacional de História, na sua seção estadual São Paulo, na gestão 2024-2026. Tenho a alegria de fazer parte dessa gestão, como secretário também, aqui atuando também na comunicação, né? Não à toa estamos aqui. Então faço esse apelo aqui junto com o Everaldo, nosso presidente. Você, professora de história, professor de história do ensino superior, do ensino médio, do ensino básico, todos fundamentais para o pensamento histórico e crítico. Filiem-se a AMPU, venham para os nossos debates. Jovens, vocês que estão aí, sabem mexer nas mídias sociais, que estão empolgados para pensar o que é a nossa condição no mundo, esse gostinho também filosófico que a história tem, afinal, essas experiências impressionantes diante de vários momentos da história da humanidade, contribuem para a gente pensar, afinal, o que a gente faz aqui, o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo desse mundo e desse futuro possível. Então, Filiem-se AMPU. Põe aqui de novo Voz de Minha Alma, Vento da Massa, o site da AMPU, aí vocês conseguem achar todas as informações da AMPU estadual. Entrem em contato conosco, também entrem no nosso Instagram, sigam, põe aqui o link do Instagram no chat, sigam, fortaleçam aqui também, porque quanto mais vocês fortalecem as mídias sociais, mais circulam os conhecimentos necessários e críticos da história e da nossa história. Everaldo, meu caro, já está chegando a hora de ir, como diria um poeta um tanto reacionário. Venho aqui me despedir de você, te agradecer imensamente por ter vindo aqui, se disponibilizado a debater com o nosso grande público. E despeça-se do nosso grande público. Mas é uma despedida provisória que você vai voltar ao longo do ano ainda. Bom, agradecer aqui ao Lindenberg, esse espaço importante. Como eu falei, sem história a gente não tem futuro. Então, espero que todos vocês se engajem com a gente na defesa da história, na defesa do Brasil, na defesa de uma humanidade democrática, aberta e livre. Muito obrigado, produção, grande público e, tudo é história. Se nada é história, tudo é história. História são vocês mesmos. Como é que é? Somos projetos infinitos de nós mesmos nessa história. Dá um abraço aqui, que é tudo verdade nesse programa, como diria o outro. Tchau, gente. Até semana que vem. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.